Bom dia, minha gente. Vamos lá, galera, falar sobre o jogo de ontem, né? Jogo vergonhoso do Bahia, né? Que coisa. Bahia, quando sai de casa realmente para jogar futebol, não tem a postura nem de longe, nem de binóculo do Bahia quando joga no estádio da Fonte Nova, com o apoio do seu torcedor. É incrível a mudança de comportamento do time do Bahia num jogo em casa para um jogo fora, independente contra quem seja. Raramente o Bahia consegue botar a bola no chão, fazer o seu futebol, né? Que trouxe essa energia dos elogios, não só de nós baianos, mas elogios das pessoas de fora, que elogiam o futebol do Bahia, o jeito do Bahia jogar. Não à toa o Bahia está na quarta posição no Campeonato Brasileiro, mas se você parar para analisar e ver essa campanha do Bahia de invencibilidade dentro da Fonte Nova no Brasileiro, aí você vai lá para fora, você vê que a campanha do Bahia não é tão boa assim. Se você for pensar direitinho qual foi o grande jogo do Bahia, né, no Campeonato Brasileiro fora de casa, aí você vai lá para o Bragantino, né, onde o Bahia conseguiu encaixar naquele jogo ali um grande futebol, pegou o Bragantino num dia realmente muito ruim e o Bahia conseguiu aquela vitória realmente muito boa lá contra o Bragantino. Até nos jogos em que o Bahia ganhou, os outros jogos, não foi um grande futebol do Bahia. Então há uma diferença muito grande. Eu estou falando isso porque o Rogério Ceni ontem, técnico do Bahia, mais uma vez falou desse comportamento. Aliás, ele tinha falado antes disso, né? De que o Bahia precisa jogar o mesmo futebol fora de casa que joga dentro de casa. E sobre a coletiva do técnico que a gente vai falar já já. Eu quero ir por partes, porque eu quero conversar ontem, porque fica uma coisa muito aberta, né? A crítica pela crítica. Então eu prefiro começar com a escalação do Rogério Ceni ontem. Eu, para quem me acompanha meu trabalho, onde eu falo, né? Na Itapuã FM, no programa Resenha das Seis, eu falei que se eu sou técnico do Bahia num jogo como esse, sabendo o comportamento do Bahia jogando fora de casa, eu entraria com o Rezende, mesmo o Acevedo, mesmo o Caio Alexandre estando pronto, tivesse à disposição, eu colocaria o Rezende e o Acevedo, colocaria os dois. Não à toa, sabe, gente? Se o Bahia fosse um time que jogasse com a disposição que joga no estádio da Fonte Nova, e isso vai muito pelo comportamento individual de cada atleta e pelo posicionamento do treinador, né? Pela parte tática do treinador, aquilo que ele trabalha durante a semana com seus jogadores no centro de treinamento. Então, eu já sabendo disso, eu entraria com 3 zagueiros, falei sobre isso o tempo inteiro, porque não é que eu sou fã do Rezende, acho o Rezende um jogador maravilhoso, não é, vocês sabem disso, mas Rezende como zagueiro, ele jogou muito bem os 2 jogos das finais da Copa do Nordeste. É claro que, ao mesmo tempo, eu disse que o Bahia estava pegando um adversário muito frágil, que era o Confiança. Mas, mesmo assim, o Rezende teve um comportamento muito bom jogando de zagueiro. Então, o Bahia poderia ter entrado com o David Duarte, com o Mingo e o Rezende ali atrás. O Acevedo na cabeça de área, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Aí o técnico escolheria os atacantes. Na oportunidade eu até falava Thiago e Kaique, mas o Thiago nem viajou ontem, o jogador terminou se machucando. Então eu acho que o Bahia já desde a escalação entrou errado no jogo. Entrou errado, e quando você entra errado numa partida, um time mal escalado, entendendo também, para não ser injusto, que o Rogério tinha muito poucas opções para a partida de ontem, mas ao mesmo tempo que ele escala o Michel Araújo, que quando estava bem antes da contusão, o Michel Araújo estava muito bem e o Nestor não aparecia. Mas já nos últimos jogos, quem jogou bem foi o Nestor, tanto no Campeonato Brasileiro, botou bola na trave no jogo lá fora, contra o Mirassol, fez gol de falta, né, na Copa Nordeste, estava num comportamento muito bem. Aí eu queria entender o porquê o Michel Araújo e não o Nestor, né? Ou poderia ter entrado com os 2 jogadores, poderia ter mudado o sistema. Falei várias vezes que eu não entraria com o William José, que não era jogo para o William José. O William José é um jogador que não tem velocidade, não tem dinâmica. O William José é um jogador para quando o Bahia está atacando muito pelas beiradas do campo, cruzar a bola na área para ele cabecear, para fazer gol, para fazer a parede, para fazer o pivô, para tocar para quem vem chegando. Então eu acho que a escalação do William José ontem foi totalmente fora de padrão para um jogo contra o Fluminense, que a gente sabia e já tinha acontecido na Fonte Nova,
que o Fluminense vinha para cima do Bahia, ia dar uma marcação pressão no time do Bahia. Então, assim, acho que o Rogério errou na escalação. Segundo ponto, a parte tática do time, né? Aí o Rogério, porque o time não conseguiu sair, o time não jogou, estava até chateado, não falou com os jogadores no vestiário depois do jogo, e é até bom não falar depois da derrota dessa desclassificação, para que não haja, né, um clima ruim, porque daqui a pouco o técnico vai ser áspero com os jogadores, porque ele está com sangue quente ali, adrenalina, o jogador vai rebater e aí pode criar uma animosidade no vestiário. Então ele não falou com os jogadores ontem, disse isso na entrevista coletiva. Aliás, uma entrevista coletiva muito rápida, abreviada. Ele não queria falar, também não tinha o que falar, né? Rogério Ceni não tinha o que falar ontem, porque o Bahia não teve um comportamento bom. A única coisa boa que a gente pode falar do Bahia ontem foi o David Duarte, que conseguiu rebater. O Bahia não defendeu bem ontem. O time do Fluminense não fez um primeiro tempo bom, apesar de jogar no campo do Bahia os 45 minutos todos do primeiro tempo, mas não fez um primeiro tempo bom. Tanto é que o Ronaldo pouco trabalhou. Essa bola que era alçada na área o tempo inteiro, o David Duarte conseguia tirar dali. Então, Juba muito mal posicionado e não podia sair dali. Por quê? Porque o Bahia estava sendo atacado naquele lado ali, o Canóbio está jogando por ali o tempo inteiro. Então o Juba não podia sair, não foi aquele Juba que conseguiu construir pelo meio de campo também, até porque o Bahia praticamente não construiu nada, quase que o Bahia não foi no ataque. Até o Michel Araújo, a única oportunidade que teve de achar tipo 2 metros livre para chutar uma bola, chutou uma bola, que a bola saiu lá na linha de escanteio, né? Na bandeira do escanteio. Então, taticamente, Rogério, você reclamou muito dos jogadores, mas a culpa é sua, não é dos jogadores. É você que dá o padrão. Tem jogos, e aí vamos ser muito claros, tem jogos que o adversário empurra o seu time para trás e você fica sem mobilidade para poder sair. Mas primeiro pela escalação da colocação do Willian José, que ele prende o time ali porque ele não tem dinâmica para sair num contra-ataque. E segundo, Rogério, pela postura. A postura do Bahia foi postura defensiva, de não querer ir para o campo do adversário. Então ficou muito atrás, e água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Aí vem as modificações, né? É incrível como o Rogério vê um jogo totalmente diferente. Eu quero saber quando e aqui, gente, mais uma vez eu vou falar, nada contra o rapaz. Eu acho que realmente aquela participação do Caulinho em 2023 foi algo assim fora do padrão dele. Eu acho que o Caulinho não é aquele jogador. Ali ele se motivou, entrou, fez partida boa, fez gol e tal, e aí jogou aquele futebol, porque não é possível o cara ficar quase 2 anos sem conseguir jogar futebol, como o Caulinho está. Mais uma vez entrou em campo e não conseguiu render. Outra, na parte tática ainda, o Acevedo toma o cartão no primeiro tempo, e aquilo acaba influenciando muito ainda o Acevedo, né? Já não estava bem no jogo, né? Foi a pior partida do Acevedo, na minha opinião, jogando pelo Bahia. Ele já tinha feito uns jogos ruins aí, foi bem no primeiro jogo da final do Nordeste, foi muito bem, mas estava fazendo já uns jogos assim. Ontem foi um desastre, não conseguia marcar, não conseguia passar a bola, a saída de bola. A diferença, né? Quando cai o Alexandre joga, o cara que tem uma visão periférica do jogo, o cara que sabe facilitar, sabe construir no meio de campo. Então, o Acevedo mal e toma o cartão amarelo. Aí o que é que faz? Ele não consegue mais dar o carrinho, ele não consegue mais matar a jogada do adversário. O adversário ficou livre, sabendo que se ele tomar mais um cartão amarelo, ele vai expulso. E aí o Rogério vem com as modificações no segundo tempo, sabe? Umas mudanças estranhas no time. O sistema do jogo não mudou nada para que o Bahia pudesse ter uma evolução. O Bahia só conseguiu jogar um pouquinho, gente, depois que tomou o segundo gol. Que, aliás, que falha incrível. O Thiago, que já tinha cabeceado algumas bolas dentro desse jogo de ontem, ele tem a liberdade, vem cá para o segundo pau, cá fora da pequena área, e ninguém acompanha ele. Aí ele sai, é claro, o cara que é experiente, um bom jogador de futebol, sabe cabecear, tem um tempo e espaço de bola muito bom. Ele sai de uma posição, né, do segundo pau, corre para frente, vai ganhar velocidade, vai ganhar impulsão. Ninguém encostou nele, ele aí sobe sozinho, consegue cabecear no cantinho, ali não dava também para o Ronaldo, né, que aliás demora para uma eternidade para cair na bola, nem caiu. E aí sai o segundo gol
do time do Fluminense. A partir dali foi que o Bahia conseguiu sair um pouquinho, claro, o Fluminense ia conseguir o resultado dele, foi para trás. Aí o Bahia consegue sair um pouquinho, mas mesmo assim sem levar perigo para a meta do Fábio, lá, goleiro do Fluminense. Difícil você ver o Bahia jogar tão mal, né, como o Bahia jogou ontem. O Bahia que é um time de toque de bola, de posse de bola, de jogar no campo do adversário. Ontem a posse de bola absurda do time do Fluminense durante a partida. E foi vergonhoso ver o Bahia jogando, as pessoas comentando de que o Bahia não conseguia chegar no campo adversário. Foi realmente muito ruim ver aquilo, tá? Um time que chega a uma quarta de final, pela 10ª vez, se não me engano, o Bahia não conseguiu nunca chegar numa semifinal. Então precisa mudar isso. Já para o próximo ano, o Grupo City precisa analisar a questão de contratações de jogadores, né? Trazer jogadores mais vencedores, jogadores com essa capacidade de jogar fora de casa, dentro e fora de casa, porque o que nós vimos ontem realmente foi uma vergonha geral, vergonha técnica, individual de cada jogador. Claro que culmina com a parte tática, com a postura que o treinador pediu para se fazer, porque uma coisa é você entrar logo defensivo, vou entrar com 3 zagueiros, né? Tivesse colocado o Rezende ali, né? Tivesse colocado o Acevedo, com o Nestor, com o Everton Ribeiro, com o Jean Lucas e com o Araújo, botava só um jogador lá na frente, poderia ser o Kaique para correr lá, mas pelo menos você tinha um sistema definido. Eu não vim aqui para não tomar gol. Mas você entrar com um sistema desse, com 2 atacantes, né, com 4 homens no meio de campo e tomar o sufoco que tomou da equipe do Fluminense, realmente eu acho que abalou a estrutura. O Rogério Ceni armou o time todo errado, ainda nas mudanças, bota Borducci de ponta esquerda, poderia ter botado Borducci de lateral, liberar um pouco o Juba, que tem um poder de construção melhor. Então foi uma vergonha. Eu entendo o torcedor do Bahia, como você está chateado, porque não só porque perdeu a classificação, que tomou 2-0 do Fluminense, não. É pela postura do Bahia dentro de campo. Portanto, gente, foi isso aí que nós vimos, né? Infelizmente, o Bahia fora de mais uma semifinal de Copa do Brasil. Queria dar um recado para vocês que a Deshelp, né? Deshelp, que fica na Garibaldi, tá com aquela promoção da bicicleta. Você entra aí no Instagram da Deshelp, acompanha lá o vídeo que tá lá da Deshelp, você clica lá, segue os passos para dar o seu placar para os próximos jogos, né, do Campeonato Brasileiro, dos nossos representantes aqui, e você vai concorrer a uma bicicleta. A Deshelp já deu, me parece que 5 ou 6 bicicletas já. Então se inscreve lá na Deshelp, com a parceria com a Manco, com a Ikine, tá? Tintas Ikine, né, e a Manco também, com essa promoção das bicicletas lá na Deshelp. Grande abraço, deixa o like aí, se inscreve se não está inscrito no nosso canal, que Deus abençoe a todos.